Ok, boa tarde a todos. Nós vamos ler o capítulo 5, o item 3, Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem mais uns do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito o que justifica essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. É que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa de ser esta causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. E nessa página, nós vemos que ele fala das desigualdades. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no 9º capítulo, ele vai falar da lei de igualdade, uma lei natural. Ele começa perguntando, são iguais todos os homens? E os espíritos respondem, sim, eles são iguais perante Deus. Deus os fez simples e ignorantes, deu a eles o livre-arbítrio e cada um de nós segue a sua trajetória. Mas, ainda assim, fica muito claro a diferença que existe entre uns e outros, uns ainda tão primitivos, tão cheios de sentimentos ruins no coração, e outras pessoas na Terra tão mais evoluídas, tão mais sensíveis à dor do próximo. E aí Kardec continua perguntando, e nós vamos ouvir aí 2 respostas muito interessantes. Ele vai dizer, primeiro, que os mundos são muito solidários, de solidariedade, né? Que todos os espíritos são solidários uns com os outros. E que nós somos, eu diria assim, nós somos um caçulinha. Por quê? O universo, dizem os astrofísicos que estudam, teria aí por volta de 11 bilhões de anos, 11 bilhões e tanto de anos. E o sistema solar foi criado 9 bilhões de anos depois. E ainda assim, a Terra, né, depois da sua criação, ela levou tanto tempo para ter o homem como nós conhecemos, que existe sempre, que a gente fala nisso, uma imagem que eu acho que é muito rica para a gente entender.
Se a gente olhar aquela imagem do Cristo Redentor, Jesus com os braços abertos, de uma ponta lá da unha da mão esquerda até lá no outro canto, na ponta da unha da mão direita, se a gente calculasse a idade da Terra por a distância que vai de uma mão à outra, nós, seres humanos, do jeito que estamos na Terra, estaríamos na pontinha da unha do lado direito, lá. Então, começou aqui no lado esquerdo, todo esse tempo, todo esse tempo, de uma ponta a outra, nós não estávamos aqui. Então, nós somos, eu diria, somos como que caçulas, né? Não sei se seríamos os caçulas, mas em relação a outros planetas. Sabemos que Jesus veio de um mundo muito mais evoluído para ser o governador da Terra, para ajudar a organizar a Terra. Então, ele vai explicar isso, a solidariedade e a diferença de reencarnações e de mundos que a gente vem. Dificilmente a gente fala nisso, né? Que nós podemos ter vindo de lugares jamais adiantados e no início da nossa caminhada já não foi assim tão lá atrás, aqui na Terra, mas foi lá atrás em outro lugar. Então, teríamos mais tempo de vida. E ele, então, vai dizer isso, que são solidários e que, de tempos em tempos, vêm para a Terra espíritos iluminados, espíritos para ajudar a evolução. Então, se a gente considera, né, todos esses que já foram ajudados, se a gente considera o tempo de reencarnações, o número de reencarnações, se a gente considera ainda de onde que cada um provém, às vezes ainda vem de lugares muito mais atrasados, acabou de chegar, é que tem a explicação de tamanha desigualdade. Mas quem mostra isso para a gente é o Espiritismo. Naquela leitura, nas leituras que nós fazemos, é que ficamos entendendo todas essas diferenças. Então, a justiça de Deus se faz, sim, permitindo que a gente tenha as oportunidades nas diferentes vidas de evoluir, até porque nós temos dentro de nós a consciência, nós temos essa chama divina dentro de nós que nos mostra que nascemos para dar certo, nascemos para progredir, e que quando a gente ainda não está progredindo, é porque ainda está muito primitivo lá atrás, precisa voltar mais vezes, precisa melhorar. E é por isso que nós agradecemos tanto hoje estarmos nessa condição, porque possivelmente já vivemos em outras condições bem piores e que hoje, com essas luzes benditas do Espiritismo, a gente já consegue avançar. Então, com esse sentimento de gratidão, eu convido a todos para que agora a gente feche os olhos, mentalize Jesus, abençoando o nosso planeta, todas as nações, todos os povos, e nós aqui também, sendo abençoados, onde quer que estejamos, nos nossos lares, a nossa casa espírita. Esse espírito que veio à Terra para nos ajudar, para nos alimentar de fé. Então, vamos agradecer a Jesus pela vida presente, por tudo que temos, pelo conhecimento que hoje temos dessa doutrina libertadora, que é a doutrina espírita. E com esse sentimento de gratidão, vamos rogar por todos esses que ainda são tão infelizes na Terra, que ainda agridem, violentam, matam, porque desconhecem, porque talvez estejam chegando há pouco tempo. Vamos orar por eles. Vamos pedir a Jesus que, através dos espíritos bons, benfazejos, venha trazer mais compreensão a todos os homens, que as vidas, que as reencarnações possam servir para alavancar o progresso de cada um. Mas também queremos pedir, Senhor,
por todos aqueles que sofrem, por doenças, por perda de pessoas amadas, por desemprego, por falta de um lar, por falta de um amor, por todos aqueles que estão pensando em suicídio e por todos aqueles que partiram e que se encontram ainda em estado de desequilíbrio. Que os espíritos de luz possam chegar a toda parte e, em especial, pedimos pela nossa casa, Casa de Batuíra, que todos aqueles que lá estão sejam abençoados, possam acordar e perceber o valor da vida, onde quer que estejamos. E assim, Senhor, com todo esse sentimento nosso de profunda gratidão, queremos pedir as suas bênçãos e pedir que nos despeça em sua paz. Que assim seja. Que todos tenhamos uma bela tarde de paz.